O presidente da Comissão Nacional de Eleições é novo no processo. Ele traz um desejo, que é normal. Desejo. Esse desejo pode se concretizar, como também pode não se concretizar. Olhando para a composição da Comissão Nacional de Eleições, membros da Renamo, do MDM e da Frelimo, há condições? As condições sempre foram criadas, mas a questão que se levanta agora é que agora mesmo, eu não sei se o presidente da Comissão Nacional de Eleições pode me provar que os agentes cívicos que foram selecionados foram os melhores na formação. Está em condições de me provar isso. Nós podemos voltar a chamar os mesmos agentes, juntar na mesma sala aqueles que chumbaram. Depois tirarmos com A e B, depois dele me responder esta questão. Se os brigadistas do recenseamento eleitoral contratados foram os melhores em sala de aula durante a formação ou não. Se ele está em condições de me responder isso. Depois, se também será desta vez que os diretores dos tais, provinciais e distritais vão respeitar a demografia das províncias e das autarquias. Porque tudo quanto fazemos está previsto. A entidade estatística na República de Moçambique é o Instituto Nacional de Estatística. E o Instituto Nacional de Estatística já entrou em contradição com o Estado de Gaza. Que medidas já foram tomadas por quem de direito? Presidente Nunes, nenhuma. Que medidas foram tomadas pela Procuradora-Geral da República como garante da legalidade? Nenhuma. Que investigação foi lançada para provar se a estatística tinha razão ou não? Nenhuma. Que mecanismos atualmente a CNE tem para garantir a transparência na seleção dos membros das mesas de voto? Os que vão fazer o preenchimento de editais e vão verificar que cada pessoa só tem um voto só que mete ali. Que mecanismos a Comissão Nacional de Eleições tem hoje para garantir que aqueles que vão processar dados não adulterem os dados? Não sei se eles têm condições de me responder isso. Mas depois, havemos de ir. Agora, enquanto ele não responder isto, a única coisa que ele tem é um desejo, que até pode ser bom ou pode ser frustrado. E espero, sinceramente... Mas a inclusão dos partidos políticos na Comissão Nacional de Eleições dizer, não chama a transparência? Espero, sinceramente, que pelo menos ele, quando você tem de ter vergonha de receber uma nomeação do governo. Porque já tivemos... Brasil Mazula, quando entra na Comissão Nacional de Eleições, não era funcionário do governo. Este corretor. Depois do resultado das eleições, atrofiado ficou reitor da universidade. Depois saiu ele, entrou o Taimo. O Taimo era simples pastor da Igreja Metodista Unida. Não tinha relação com nenhuma instituição do Estado. Era professor de evangelistas aqui em Recaca. Depois de roubar votos em 2099, ficou elegível para reitor de IGE. Depois saiu ele, veio Arão Litsur. Arão Litsur, depois de toda a macacada que andou a fazer, também não trabalhava para ninguém. Arão Litsur tocava viola, é pastor da igreja congregacional, o pai dele estava em Panda. Ficou elegível para ser diretor nacional dos assuntos religiosos. Quer dizer, mesmo quem não quer desconfiar, quando a esmola é grande... Não, está ali o Batista. Qual Batista? Esse juiz. Não, o falecido Carimo. Leopoldo. O Leopoldo. O Leopoldo de Pataguana. Não, quer dizer, da Costa. Da Costa é Pataguana. Era o irmão mais novo de Pataguana, que era governador, eu conheço. Leopoldo da Costa. Só depois daquilo é que tem qualidades para ser vice-ministro. Antes não tinha essas qualidades. Quer dizer, contar é querer. Então são estas práticas que nos fazem desconfiar. Por quê? Porque não há investigação, não há clareza. Há muitos processos ali, no tribunal, na procuradoria, que a procuradoria devia fazer alguma coisa. A senhora que andou a sentar em cima dos processos eleitorais foi promovida a presidente do Tribunal Administrativo. É aquela senhora que é presidente do Tribunal Administrativo. Não tem perfil aquela senhora. Só vale aqui, neste país onde o passado das pessoas não conta no currículo. Mas, deputado Muchanga,
Como é que se busca a transparência na Comissão Nacional de Eleições? A inclusão dos partidos políticos não significa um indicador de transparência? Não. Indicador de transparência não é isso. Mas o buscar partidos de oposição para pertencer à Comissão... É um sinal, mas trazer a transparência é quando alguém reclama um fato, ser investigado e clarificar-se. Que Mabota estava a reclamar aqui, a situação não é esta, a situação é esta é aquela. Então, por exemplo, como é que se chama a transparência? Por exemplo, o que aconteceu na vossa televisão. Vocês já vão de dizer que é a Frelimo que desligou. Mas o vosso dirigente aqui teve o tempo de investigar e chegar à conclusão de que não foi a Frelimo que sabotou. Foi quem? Foi a... Alguém daqui... Não. Alguém cometeu erro que viola os regulamentos da YouTube e YouTube cortou. Mas já não é a mesma coisa que eu ouvi lá do Júnior. O Júnior acusa o regime de ter sabotado a questão informática dele. Será mesmo verdade? Ou também pode ser um oportunismo? Então, que nos traga as evidências. É preciso haver um trabalho com clareza. E vai-se chegar à conclusão de que não, você diz aqui que roubou-se. Aqui você não foi roubado. Ali sim. Os membros dos partidos de oposição que fazem parte do comando diretivo da Comissão de Eleição de Eleições... Eu te disse algumas coisas, não se calhar podem não percebeste. Se calhar não percebeste como é que o processo eleitoral funciona. Você pode ter membros, mas esses membros não são os que vão dirigir o processo de votação. Eles estão na supervisão. Não sabem o que está acontecendo ali na região. Se estão a comer, se estão a brincar, a jogar game, estás a condição de dizer, mas você está aqui. Então, esta aqui é a questão de fundo. Você não é você que lança os dados. Não é você que preenche o edital. Esta aqui é a questão. Aquele meu elemento que está lá, no preenchimento do edital, não pode não ser capaz de tudo. Como sabe, a nossa questão de alfabetização no país não é tão abrangente. Então, são estas questões. Eu já estive em eleições livres e transparentes. Na África do Sul, por exemplo. Alguma vez já houve algum partido a reclamar? Mas como é que buscamos eleições livres e transparentes em Moçambique? É com cometimento dos funcionários dos órgãos eleitorais. Quem garante mais a transparência não são os dirigentes nomeados, são os funcionários que estão lá. Sabe por quê? Porque eles sabem que no dia que experimentar estão mortos. Agora, como nós somos civilizados, não matamos os ladrões de voto e colocamos o nosso povo a sofrer. É verdade. A conclusão é que na mesa X roubou-se voto. Quem era presidente é o fulano de tal, irmos com katana. Vai ver, nas eleições seguintes as coisas vão começar a andar. É a proposta do deputado Muxanga? Não é a minha proposta. Estou-te a dizer como é que as coisas em alguma missão resolvem. Sabe por quê? Porque é fácil resolver isso. Se há uma bota vai votar com X, depois já aparece a impressão digital. É de quem? Chama-se todas as pessoas que trabalharam naquela mesa e vamos fazer exame. Aquele que for apanhado tem que ser responsabilizado. Agora, nós temos medo de dizer algumas verdades, mas essas verdades são as que vão curar. Porque nós não podemos viver de guerra em guerra. Cada eleição que há aqui, há pessoas que têm que regressar para o mato, porque há um grupo de gajos que andam a roubar votos. E nós sabemos que fulano de tal é que rouba, fulano de tal é que rouba, fulano de tal... E vai pela manga só porque roubam para o partido que está a governar. Tem que terminar isso.